Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso online de edição de filmes DBAC. E nesse módulo que a gente começa agora, a gente vai falar sobre narrativa digital. Ao longo desses quase 125 anos de cinema, né, a gente teve muitas transformações e evoluções tecnológicas. Ao longo do curso, a gente já discutiu como o aprimoramento de técnicas influenciou na maneira de editar, como aprimoramentos tecnológicos também auxiliaram no som, né, no desenvolvimento das técnicas de som para captação, as câmeras para que a gente pudesse ter som no cinema, depois a trilha sonora, mistura da indústria fonográfica, influências culturais, enfim, foram muitas transformações que o cinema passou no aspecto técnico, tecnológico e de linguagem cinematográfica. E fora isso, nos últimos anos a gente assiste uma outra revolução, né, que são das câmeras, as câmeras digitais, a democratização, o acesso à produção de conteúdo, né, então são celulares, a internet, tanto para você produzir o seu próprio conteúdo, quanto para consumir o conteúdo nas mais diversas plataformas e telas. E isso está ocasionando uma nova revolução que a gente está testemunhando e que a gente vai falar nesse módulo sobre ela, que é como essas novas mídias, esses novos formatos, essas novas formas de consumir entretenimento estão impactando na forma de contar histórias, né? A gente não vai conseguir chegar a uma conclusão específica porque esse é um movimento em que a gente está vivenciando, né? Mas a gente vai conversar um pouco sobre eles, né? Como as redes sociais, os streamings, as novas plataformas, o jeito de você produzir e compartilhar o que produz está mudando a maneira de storytelling e de contar histórias. E ao mesmo tempo que você tem a possibilidade de produzir esses conteúdos, captar, você tem softwares gratuitos, ferramentas que te ajudam a melhorar a qualidade da imagem, né, a manipular, deixar mais colorido, existe um fator que é essencial e que a gente vê pelos primeiros estudos que têm sido feitos com inteligência artificial e tudo mais, que não muda, que precisa de alguém que saiba contar essa história, né? O fator humano, ele é essencial, apesar de todas essas transformações tecnológicas. A decisão sobre a continuidade, ênfase dramática, narrativa e as escolhas de tons das atuações são feitas pelo editor sozinho ou com o diretor e o produtor, mas sempre com a decisão humana. Já existem testes de edições feitas por inteligência artificial, que são tecnicamente funcionais, mas emocionalmente vazias, mecânicas que não envolvem emocionalmente o público. Por isso, não funcionam como opção real para o mercado audiovisual. Nice to meet you, Morgan. Here you have the whole of the Morgan movie, and you can see where action is taking place at the different moment of the movie. And this is how Watson actually extracted salient moments from Morgan, which we then proposed for making the trailer. Don't be afraid, Amy. I have to go say goodbye to Mother. Watson is the tool that's helping arrange the visuals, but it still needs the human element. So then I can come in and just supervise the creative aspect of it. A evolução das tecnologias revolucionou os meios, plataformas, hábitos e, por consequência, as narrativas também estão em mutação. E como a gente já tem falado, são justamente esses formatos curtos que são os principais catalisadores dessa nova transformação, né? É uma nova maneira de se consumir conteúdo, e um conteúdo de mais fácil acesso, que tem uma exigência menor por qualidade, é uma coisa mais instantânea, de impacto imediato, e ao mesmo tempo também muito efêmero, né? Eu não digo isso como de uma maneira querendo diminuir o valor do que é produzido, pelo contrário. Hoje você tem influenciadores, né, pessoas em redes sociais que vivem muito bem disso, ganhando muito mais do que muitos atores e produtores de entretenimento no Brasil, apenas produzindo
stories de 10 segundos, fazendo posts, fazendo reels de Instagram, fazendo TikTok, e que daqui a 1 ano vão estar produzindo para novas plataformas, né? E isso tem causado uma transformação no que a gente conhecia até então como formas de consumir conteúdo, né? Há pouco tempo atrás a gente tinha uma televisão em casa, com acesso a alguns canais abertos. No Brasil demorou para chegar e para se popularizar a TV a cabo. A TV a cabo era uma coisa cara. Quando a TV a cabo começou a ficar mais acessível, já começou os streamings a aparecer. Hoje as televisões são smart. Apenas tendo acesso à internet, você consegue se conectar a grandes exibitores, né, como Disney, Netflix, HBO, Amazon Prime, Globoplay e muitos outros. This anamorphic illusion, situated in downtown Seoul, is dazzling visitors. Tecnologias ainda em desenvolvimento, como a realidade virtual e a realidade aumentada, elas são tanto desafios como oportunidades para o mercado audiovisual num futuro nem tão distante. E fora o acaso, né? Enquanto a gente grava essa aula, nós estamos no meio da pandemia, que fez uma transformação radical também no cinema, né? O ano de 2020 foi o ano de pior performance de bilheteria da história mais recente. Os grandes estúdios americanos estão repensando a forma de lançar os seus filmes em 2021. Então já tem até filmes que estão nem indo para a janela de cinema, indo direto exibidos nesses players online, né? Então as pessoas vão reaprender também a ver filme, assim como a série já dominou, o storytelling em série já criou um jeito de você se vincular a determinada narrativa, e os formatos curtos estão vindo para influenciar para valer, e a gente vai ver grandes transformações nesse sentido. E é justamente por essas mudanças de linguagem, né, e de forma de se contar a história, que você pega um jovem hoje de 15 anos e coloca ele para assistir um filme do Hitchcock, do Buñuel, do Kurosawa, e ele tem uma grande dificuldade de acompanhar o jeito que aquela narrativa era contada. Um jovem de 15 anos que fosse contemporâneo, né, que tivesse na época em que o Kurosawa, ou o Buñuel, ou o Hitchcock estivesse lançando determinado filme, ficaria assim maluco para ver a nova versão e nem piscaria no filme. Sendo que hoje é o contrário, ele já está acostumado com outro ritmo de narrativa. Se ele está numa cena em que nada acontece por 2 minutos, ele pega o celular e vai tentar achar um interesse rápido em outro lugar. Então é por isso que é necessário ficar atento, por mais que você não goste, ache bobo, não te atraia aquele conteúdo que está sendo produzido nessas novas redes, é importante ficar atento, porque lá é onde vai estar as novas linguagens, as novas referências que provavelmente o seu próximo trabalho vai exigir. E ao mesmo tempo que esses novos formatos e essas novas possibilidades de narrativa, né, e de produzir e divulgar conteúdo surgem, cria-se ao mesmo tempo uma necessidade e um senso ainda maior de responsabilidade e ética, né? Porque antigamente, quando você queria consumir uma história, ir ao cinema, você ia ao lugar, né? Você ia à sala escura para assistir aquele filme, e existia um propósito, aquilo, né? A responsabilidade daquilo estava no estúdio, né? Em quem produziu, no diretor. Existia um senso de responsabilidade muito grande, né? Hoje, com essa pulverização de novas ferramentas, né, de novas mídias, você tem muita gente produzindo conteúdo sem esse mesmo senso de responsabilidade. Né? As coisas que se falam, é onde a gente vê essa explosão das fake news, né? Uma falta de compromisso. Editing is manipulation. We're manipulating reality as the audience sees it, because you want the audience to respond in a certain way, whether it's a laugh or a sigh or a fright. Everything's manipulated. And some people say, well, this director, he's manipulated the audience. Well, that's so naive, because that's all we do is manipulate. Quando grandes diretores do passado, como Hitchcock, Eisenstein, Buñuel e Kurosawa, criaram seus trabalhos, eles usaram a montagem de maneira manipuladora.
porém com um sentido ético e estético que conectava com seus públicos. Alguns realizadores contemporâneos, como Tarantino, Scorsese, Wright, Spike Lee, eles conseguem, através dos seus filmes, estimular a reflexão sobre a ética da violência, da tecnologia e de relacionamentos. Então, se torna ainda mais necessário que nós, editores, quem conta a história, independente de qual que é a ferramenta, de qual que é o software, de onde está sendo feito, de onde vai ser exibido, tem que se ter um senso ético, né? Tem que se ter uma noção de responsabilidade muito grande sobre aquele sentido e aquela mensagem que você está construindo, que você está passando para o espectador. Então, com todas essas novas possibilidades, novas mídias, maneiras mais democráticas e baratas, populares de produzir conteúdo, o nosso mercado está em ebulição. Tem uma demanda muito grande por pessoas que saibam contar história, né? Seja em qual formato que for. Então, nesse módulo, a gente vai pegar um pouco dos conceitos que a gente já falou, né? Assim, que a gente já abordou, a gente vai trazê-los e tentar, de uma forma resumida, mostrar como que eles são aplicáveis a essas novas plataformas, a essas novas mídias, né? Trazer isso para a narrativa digital. E o grande desafio que a gente tem agora como editor, né, é como usar essas novas tecnologias, essas novas ferramentas ao nosso favor para contar a história. Então, nesse módulo, a gente vai discutir sobre a evolução da narrativa, a evolução da tecnologia, em como se relacionar com o espectador nesse momento em que tem tanta informação, tem tanta plataforma para contar a história, e falar sobre a narrativa linear e sobre a sua antagonista, que é a narrativa não linear. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Até lá!